Tá, então, Dani e Bruno. Bom, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Então, eu sou o Arthur, eu sou um dos sócios da Atma. Alguns de vocês já conhecem a Atma. Para quem não conhece, nós somos uma consultoria que a gente trabalha com mudança de comportamento dentro das organizações. E esse People of Change, que é tanto a nossa abordagem quanto a nossa tagline, né, o jeito de se posicionar, é porque a gente acredita que assim, uma vez que a gente cria sentido, as pessoas amam qualquer tipo de mudança, né? E toda essa mudança que a gente está vivendo, e é um dos objetivos desses talks, se vocês observarem na página, tem alguém com um áudio que puder deixar no mudo. É a Fernanda. Se vocês observarem na página da Atma no LinkedIn, a gente soltou, a gente brinca que é a primeira temporada de talks, né, nesse momento Covid, né? Vão ter outras temporadas. Bom, eu estou aqui com o Daniel e com o Bruno, eu vou deixar eles se apresentarem rapidamente, e depois eu quero que vocês se apresentem também rapidamente, aí a gente dá as orientações para vocês dizerem quem são, onde estão, como estão. Boa. Bom, pessoal, boa tarde. Sou Daniel, sou consultor aqui da Atma. Feliz de falar desse tema. A gente está trazendo alguns temas que questionam a realidade, questionam os assuntos que a gente tem vivido, né? E é bom falar sobre trabalho remoto de uma outra ótica, né? De uma ótica que fala sobre a mudança de comportamento e de pensamento que esse contexto nos exige. Então, muito feliz, bem-vindos e vamos interagir bastante. E para esse talk a gente chamou um convidado mais do que especial, o Bruno. Né? Então, Bruno, onde você está? Primeiro começa onde você está, né? Que é um lugar mágico, é a Ilha da Magia, né? Estou em casa, em Florianópolis, com baita de um sol aqui e não posso ir para a praia. Mas tudo bem, faz parte. Bom, eu sou o Bruno. É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre o tema. Para me apresentar, a melhor forma de me apresentar é falar que eu sou o pai do Luigi, né? Porque depois que a gente vira pai e mãe, a gente perde a nossa identidade, né? A gente vira pai ou mãe de. Bom, eu trabalho há um tempo já com essa ideia de design organizacional. Eu sou co-founder de uma startup e já estou trabalhando há quase um pouco mais de 2 anos imerso no ambiente remoto, né? E tenho meus últimos anos têm sido em conseguir estruturar empresas ou os negócios que estão próximo a mim, assim, para que eles funcionem nesse remoto. E também nas horas vagas, além do Luigi, ainda produzo um podcast. Inclusive, estou falando sobre trabalho remoto lá nele. Depois a gente fala um pouco sobre isso. Depois põe o link aí no chat para o pessoal ouvir. Claro. A ideia de trazer o Bruno é porque eu acho que ele está vivendo intensamente a ideia do trabalho remoto já há algum tempo, como ele disse, né? E eu o conheço, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em alguns projetos, em outra consultoria. Eu acho que ele tem uma visão que vai além da visão, já entrando na temática em si, é além da visão mais prática da coisa, do tipo, arrume sua mesa, procure criar uma rotina. Acho que tudo isso já está disponível na web, né? Então, eu acho que tem gente que tem explicado e disseminado isso muito bem. A ideia aqui é a gente olhar para essa dimensão do impacto no comportamento, em especial de nós, indivíduos, da liderança nas organizações e da própria organização em si, dos seus times, etc. Né? Então, a gente vai permear esse tema a partir dessas 3 lentes. E aí, Dani, se a gente puder ir para o próximo. Então, a gente queria, se você puder no chat, dizer onde você está, e assim, 2, 3 linhas. Onde é que você está nesse momento, com quem que você está, né? Nome, onde trabalha, e que desafio que você está vivendo do trabalho remoto. Se é que tem algum desafio que você está vivendo aí. Vou dar um exemplo do meu desafio. Eu estou em casa com a minha esposa, com a Simone, e com minhas 2 filhas, a Catarina de 5 anos, a Gabriela de 1 ano, e essa dinâmica, né, que envolve os afazeres domésticos, a rotina,
crianças, né, que assim, elas têm... Não adianta eu virar para minha filha de 1 ano e falar, senta aí, né, que agora o papai vai trabalhar, né? Então, eu estou vivendo essa dinâmica. Então, que dinâmica que você está vivendo com relação ao trabalho remoto? Se você puder escrever no chat. Esse trabalho remoto que nos chegou de surpresa. Então, Surpresa nem tanto, mas chegou de repente. Tatiana está desejando trabalho remoto. Estamos falando da gente que está nessa realidade, ela está querendo ir para essa realidade. Ah, eita. O desafio é mostrar, né? Eu acho que o valor disso, pelo que eu estou entendendo. Aos diretores que isso funciona, com certeza. Tatiana, esse é um desafio grande. Esse eu acho que é um extremo desse momento, né? Assim, uma crença forte de que isso pode impactar a ponto de eu decidir não operar remotamente, né? Mesmo numa situação em que a recomendação é o isolamento, o distanciamento social, né? A Juliana está sozinha, né? Está trabalhando em casa. O Ricardo está em São Paulo, em casa, já acostumado com o modelo de home office, mas com desafios de vender e me relacionar com prospects e clientes. O Ricardo, né? Estou em São Paulo com a minha esposa e minha filha de 2 anos e meio, meu bulldog Clovis. Engraçado, né? Qual é o nome da filha? O nome do cachorro aparece. Realmente. Aqui eu não falo dos 2 filhos, porque eu acho que é mais filho da minha esposa do que meu. Ela tá ouvindo, ela vai ficar brava. 12 asas. Trabalhando full remoto desde 17 de março, lidero um time de Sales Ops na Cato Empresas. Interessante. A maior dificuldade é manter o time engajado, mas estamos conseguindo, vírgula, eu acho. Isso eu acho. Deu a dica aqui. Eu acho, né? A Simone, estou em casa com as 2 filhas, amamentando a Gabi nesse momento, ouvindo vocês, trabalhando nas peças de comunicação e site. Para quem não sabe, a Simone, ela é a minha esposa, ela também trabalha na Atma. A Marisa, estou em São Caetano com o Edu e um filho adolescente. O desafio é conseguir dividir tempos e espaços. A filha é a Maitê, né, do Renato. Meu teclado falhou, desculpe as mensagens picadas, tive que entrar no celular, pois o Zoom está bloqueando na empresa. Além de trabalho remoto, bloqueia. Que interessante. Ixi, esse é um caso real aí de muitas empresas. O Max, estou em São Paulo, desafio é conciliar as agendas, trabalho, estudo das crianças, rango, me informar, atualizar, tudo ao mesmo tempo. Caralho, para parar de trabalhar. Exatamente. Escutei isso ontem, inclusive. Max, se te consola, cara, bons tempos que eu conseguia ler um artigo na internet. Brenda, estou em casa em Itu, trabalhando remota, com o grande desafio de saber separar o trabalho da vida pessoal. Brenda, obrigado que você levantou uma bola que em algum momento eu quero abrir na conversa aqui com o Dani sobre esta questão, né? Essa separação que a gente está acostumado a fazer ao longo do tempo, né? Será que ela é necessária hoje? Será que não é uma outra lógica? Estou escutando, lendo, na verdade, né, o pessoal e me veio do meu desafio, que aconteceu hoje, inclusive, que é duplo, porque assim, eu fui almoçar e fiquei olhando para o computador, o que já não necessariamente é tão saudável, vamos chamar assim. E aí eu comecei a ficar irritado comigo porque eu estava fazendo aquilo. E aí foi duplo incômodo. Incômodo porque eu estava comendo em frente ao computador e por que eu estava fazendo aquilo e não parava para comer de forma mais organizada, né? Então, o meu desafio também tá nessa linha do separar, de criar os espaços adequados, também estou nessa. Legal. Muito bem. Bem-vindos, bem-vindas. E aí acho que a gente começa, eu vou fazer essa introdução e passo a bola para vocês, Bruno e Dani. Uma coisa que a gente percebeu, não era a regra comum o trabalho remoto, mesmo com a tecnologia já disponível, né? Então, quando a gente fala de organizações, empresas, a gente tem um caso aqui real, né, que frente a uma recomendação
de distanciamento e isolamento social, tem diretores que, assim, talvez não vejam valor nisso, enfim. E aí, quando houve essa migração, em especial na primeira semana, quando foi declarado pela Organização Mundial de Saúde a pandemia, então imagina que do dia para a noite, as empresas, elas querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando, com uma medida de segurança, botaram pessoas para trabalhar remotamente. E o que a gente percebe é que parte da tensão que, após, né, um mês praticamente dessa mudança, que as organizações elas estão emulando o presencial no remoto. O que é emular o presencial no remoto, por exemplo, né? Quando a gente fala de produtividade ou engajamento, como foi dito aqui, assim, aquilo que a gente estava acostumado a fazer, que gerava produtividade, engajamento e outras coisas, não necessariamente elas funcionam nesse contexto atual de trabalho remoto. Por quê? Ah, o trabalho remoto, eu acho que ele tem uma curva de aprendizagem, né? De adaptação de todos, né? Então, acho que isso já ajuda a gente a olhar para um aspecto bem macro. Assim. Tem um fenômeno que foi essa mudança repentina e uma tentativa até o momento de emular aquilo que a gente faz no presencial para garantir performance no remoto. Né? E aí, o que vocês acham disso, Dani, Bruno? É legal você falar essa parte do desempenho, né? Eu acho que uma outra forma de explicitar o que é emular o presencial no remoto, e talvez até um pouco simples, não sei se é o caso de muitos aqui, é aquela coisa. Qual que é o horário de trabalho no escritório, né? O horário de trabalho no escritório é entrada às 8 e saída às 18, supondo aqui um horário. Então, quando você tenta emular o presencial no remoto, é basicamente você achar que no remoto, e aí a gente está num caso específico de remoto, que é o trabalhar em casa, o home office, que você também tem que fazer esse mesmo horário, das 8 às 18. Muitos reclamam, inclusive, que acaba ficando até difícil parar. Eu me pergunto assim, se isso já não era um problema. Se as pessoas já não ficavam até mais tarde já também no escritório. E agora só está ficando mais difícil desgarrar você mesmo, né, determinar o seu momento de parar. Porque antes a gente tinha, acho que também vale citar que antes a gente tinha barreira física, né? Tinha o trânsito ou o deslocamento minimamente para você determinar que você está no trabalho e determinar que você está em casa. E todo o processo que a gente, nesse ritual, né, de deslocamento, todo o processo mental e preparatório que a gente fazia, tanto para se preparar para ir para o trabalho e se encontrar na sua agenda, como na hora de ir para casa se desligar disso, né? E agora não. O ritual é curto. Eu vou abaixar a tampa do notebook, muitas das vezes, né? E é difícil fazer isso agora, fazer essa desconexão, ter esse momento, né, de desconexão que ele deixou de existir. E talvez por isso também a gente tenha acabado um pouco, que eu tenho ouvido falar também bastante sobre essa coisa da perda, assim, né? Então, e aí acaba aquela coisa também, né? O trabalho presencial, que é o ponto que você falou da performance, né? Tipo, a gente precisa desempenhar, a gente tem que fazer mais. Muitas empresas estão em crise agora, então tem muitos gestores e tudo mais, gestores e gestoras, falando agora a gente tem que dar um sangue a mais, 20% a mais, ou 130%, porque senão depois a gente não vai ter esse emprego. Então aí você começa a entrar, tornando ainda mais difícil, né? Você conseguir fazer essa desconexão. Porque não existe mais, né? No fim das contas, nunca existiu, não sei. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Não existe o Bruno profissional, o Bruno pessoal, não existe o Daniel, o Arthur pessoal, profissional, sabe? Agora, a última barreira se caiu, né? E aí ficou mais difícil, assim. Tipo, é isso mais ou menos que eu enxergo, olhando principalmente a partir dessa questão da emulação, né? Que é uma coisa natural, porque ninguém estava preparado. As empresas não falaram assim, agora vamos para o remoto e vamos nos preparar para esse remoto. Foi assim, gente, fechou a casa, a gente vai ter que todo mundo ir para o remoto e vamos ver o que vai ser. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Não teve muita preparação, enfim. Falei um monte de coisa. Uma outra questão que a gente discutiu até um pouco antes do talk
é sobre organizações que já nascem digitais, que já nascem remotas. E aí ela não precisa emular, né? Ela não precisa simular o ambiente, porque ele sempre foi assim, né? Ela já nasce desse jeito. Então, um desafio adicional e que está relacionado a esse emular, que é uma simulação, é da empresa que não é nativa digital, que está nesse processo e aí precisa incorporar um novo elemento, que é o trabalho remoto. E aí o caminho tende a ser de aprendizado em vários aspectos, não só na transformação digital, mas na forma de trabalhar digital, na forma de se comunicar digital. Então, essa diferença também pode adicionar dificuldade no processo, né? Complexidade no processo. Sim. Sim. Vocês me escutam? Sim. Tá. Esse meu fone, às vezes, ele tá falhando. E tem uma coisa que eu comentei que eu queria trazer. Para a grande maioria, existe uma curva de aprendizagem de uso de ferramentas. Vamos imaginar que agora o remoto, ele exige, por exemplo, hoje de manhã, a gente estava fazendo uma reunião com um cliente, era uma priorização de algumas ações que foram levantadas como possíveis soluções para um determinado projeto. A gente teve uma reunião na semana passada e, assim, aqui remotamente, uma pessoa escolheu ter a câmera, a outra não, etc. A gente não chegou em lugar nenhum e a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma nova reunião, a gente vai criar uma estrutura para a gente ter a conversa remota produtiva. Cara, a gente fez uma conversa hoje de 1h30, né? A gente usou uma plataforma virtual que ajuda a gente a organizar visualmente coisas. Então, assim, eu acho que tem uma cura de aprendizado de experimentar novas formas realmente, né? E aí, falando especificamente do trabalho, assim, né? Só queria voltar a um ponto que tem a ver com o título desse webinar. A gente brincou que é o Homo Home Office, né? E aí, fazendo uma alusão aí à questão do Homo sapiens sapiens e até quando a gente olha para a economia comportamental do Homo economicus, né? Que no fundo assim é uma visão, existe uma visão distorcida e eu acho que é legítimo ter essa visão, né? De que as pessoas elas simplesmente nas suas casas elas têm que performar, né? E aí recomendo, nós vamos botar o link aqui para quem não viu, tem um vídeo que saiu essa semana do Porta dos Fundos que escancara, né? Via humor o que está acontecendo, né? Nessa múltipla realidade, né? Tem pessoas sozinhas, então a Juliana comentou aqui, está sozinha. Então, tá tudo acontecendo. E eu acho que tem uma questão que aí, voltando à barreira, né? Eu posso, né, ter um time e ter uma certa etiqueta de não me aproximar demasiadamente das questões pessoais, né? Então, eu vejo a pessoa até um limite ou da minha crença como gestor, ou do meu interesse, né? A regra geral, a gente sabe como estilo de gestão não é a empatia, né? A gente escuta em algumas organizações mantras do tipo, aqui não tem mimimi. Aí você imagina botar todo mundo em home office e ter uma visão de que todo mundo vai operar igual, né? Não vai, né? Eu falo por mim. Aquilo que eu tinha como referência de performance, se eu comparar, né? Porque aí depende também da régua que eu vou usar. Se eu comparar com a performance atual, ela caiu assim muito, né? Eu vivi até, acho que eu estou melhorando uma crise de abstinência, né? Do tipo, cara, não estou conseguindo produzir, não estou conseguindo performar, né? E aí caiu a ficha do tipo, não é possível, não é porque eu não quero, não há condições, porque eu preciso performar em outras esferas. A Simone que está aqui, assim, ela disse, a gente já tem falado, putz, precisa fazer exercício físico. Ela tirou, né, 1 hora agora há pouco, estava eu lá dando comida para as crianças, etc. Então a régua é outra, né? Se eu quiser usar a mesma régua para este momento, para analisar performance, engajamento, qualquer indicador que a gente quiser, experiência do colaborador, por exemplo, a gente precisa de outras réguas. As mesmas réguas vão mostrar uma realidade que não existe.
Eu acho que uma coisa legal que você está falando, Arthur, e eu acho que isso está um pouco claro, mas está tornando ainda mais explícito, né? Novamente, a gente está vivendo um trabalho remoto que ele foi imposto, né? E tem todo o contexto de todas as outras inseguranças, medos e tudo o resto que permeia, né? E aí eu vou fazer uma comparação que você falou, minha performance caiu, né? A minha também. Eu trabalhava remoto. Eu já vinha trabalhando remoto. Quando eu saí do presencial e fui para o remoto, a minha produtividade aumentou. Assim, bizarra. Mas qual era o contexto? Era um contexto cotidiano, onde eu podia sair, meu filho não estava em casa, a minha esposa também não estava trabalhando de casa, e meu filho demandando da gente, não tinha todo esse medo, né, do tipo, hoje, para a gente fazer uma compra no supermercado, antes que levava 1 hora, porque você ia, comprava, voltava, hoje ela leva 3, porque você vai, se prepara, vai no supermercado, compra, volta, e aí você passa pelo menos mais 1 hora higienizando todas as coisas que você comprou. Então, assim... Rapaz, não tá complicado. performando, né? Não tá Não performando. tá... Qual é a régua Poxa, de performance, cara? Porque e trabalho mais dá. gente em casa... Exato. Mais gente em casa, é mais louça para lavar, é mais comida para fazer, é mais chão para limpar, né? E o corona não veio, né? O quarentena não veio com um adicional de 6 horas no dia, né, cara? Infelizmente. Então... Então a gente vai ter que, a gente acaba tendo que lidar e nesse momento em específico, eu acho que é interessante falar também que assim a gente tem que acabar fazendo concessões, né? Cara, esporte já era. Para mim eu não pratico mais, sabe? Esporte já era, não tem como. Se eu quiser praticar esporte, eu vou abrir mão de fazer outra coisa, né? Então, eu acho que a gente tem que separar, quando a gente falar de trabalho remoto, eu acho que a gente tem que falar aqui muito exatamente nisso, né? Esse momento agora, porque se a gente tirar o corona e falar só do trabalho remoto, a gente vai falar uma realidade até um pouco distinta, sabe? Mas em alguns aspectos semelhantes, que é a coisa da vida pessoal e dessa barreira, né? Mas enfim, eu queria só explicitar isso, porque eu acho que a parte mais difícil é essa, no fim das contas, sabe? É o que o contexto mais está impondo do que o trabalho remoto em si. E o trabalho remoto é o que você falou, ele vira uma outra camada de dificuldade, né? Porque a gente não veio para isso, né? A gente não estava trabalhando nesse formato. Enfim. Sim. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, eu acho que do Edu, será que teremos um momento pós-corona, sem essa pressão que surgiu agora para o remoto? Vamos voltar ao normal? O que é normal? Normal é trabalhar no escritório, acredito, ou voltar sem pressão? A gente, Ambos. conhecendo o Boa. Edu, a gente tem refletido sobre, né? A gente tem escutado o novo normal e, ao mesmo tempo, uma ilusão que a gente falou no último webinar, que é uma certa expectativa de que, e é natural, é humano, né? Quando a gente está Uhum. num contexto de incerteza, que é este, a gente procura na nossa memória, ou no nosso passado, alguma referência para nos apoiar. Eu lembro de ter dito no último talk sobre há 2 semanas, mais ou menos, a Globo decidiu reprisar a final da Copa do Mundo 2002. Cara, o que tem a ver a Copa do Mundo de 2002 com o que nós estamos vivendo? Sabe o que tem a ver? É como se fosse um anestésico para a sociedade, para a gente resgatar uma memória em que o Brasil venceu. E eles fizeram uma metáfora do tipo 2020 é 2002 ao contrário. Então, eu acho que a pergunta do Edu tem a ver com isto, por causa dos papos que a gente tem tido. Independente do que vai acontecer, este trabalho remoto, nesta configuração corona, nos leva a ter uma mudança de comportamento. Por exemplo, para mim vai ser muito estranho botar o pé numa organização, um cliente, para mim, e ter uma certa continuar um nível X de formalidade onde a pessoa ela fica em segundo plano. Eu estava falando isso hoje com o cliente. Era um projeto de Employee Experience, onde, numa jornada de onboarding para receber novos colaboradores, tinha lá uma ideia de que, assim, puta, vamos falar um pouco da vida pessoal da pessoa na hora que colocar ela lá no portal,
o hobby, não sei o que lá. Aí eu sugeri, eu falei assim, por que vocês não colocam lá, assim, como viveu o coronavírus, a quarentena? Aí foi um silêncio, pô, faz sentido. Eu falei assim, porque isso é humano. Então, independente do remoto, do presencial, quando eu escuto essa pergunta, eu falo assim, cara, se essas barreiras, né, desses diferentes papéis, eu acho que é sobre isso, né? Minha resposta, Edu, assim, pelos papos que a gente tem tido, né, assim, vai mudar em algum nível. Não faz sentido ser a mesma coisa. Agora, Eu acho óbvio, que tem muita empresa que deve estar fazendo conta nesse exato momento, fala assim, puta, eu pago uma grana preta aqui, né, nesse ambiente físico, a gente botou em massa todo mundo, eu teria uma redução, e aí vamos tentar colocar, não volta só parte para o presencial, enfim, tem planilhas acontecendo, passando por aí neste momento também, numa tentativa do tipo, como é que a gente faz as pessoas performarem mais quando esse troço passar? é. Eu acho que o que a Tati falou aqui é bem, bem legal, assim, né? Que a gente vai ter que aproveitar o momento para repensar a forma e os valores, né, que a gente dá na vida. Eu acho que isso talvez responda um pouco, talvez, o que o Edu falou ali, por causa justamente disso. Acho que todo mundo está repensando, até mesmo aqueles que se mostram mais resistentes, eles estão repensando. É o que o Arthur falou agora, cara. No mínimo, eles estão colocando uma planilha ali para analisar o custo de se ter um time remoto ou não, né? E, e assim, se vai voltar ao normal, essa é uma pergunta que, sinceramente, eu particularmente não acredito assim, que vai voltar. E eu estou muito com o Arthur, dessa ideia do. A gente vai ter muito essa coisa do entender um pouco mais, né? A gente está sendo convidado a estar na casa das pessoas, né? Já parou para pensar nisso, né? Eu tô na casa do Arthur agora, eu tô na casa do Daniel, o Daniel tá na casa da minha casa, todo mundo tá aqui em casa ao mesmo tempo, né? Aliás, fique à vontade, tá, pessoal? Sinta-se em casa, tá? É, exato. Agora a gente pode falar isso, né? E É. assim, ser muito verdadeiro, sinta-se em casa, todo mundo em casa. É, então, eu vou dar um exemplo muito engraçado, assim, porque quando a gente. Eu trabalhei numa software house que era 100% remota, né? E eles. É uma estrutura que a gente chama de remote first. Ela foi criada para ser remoto. E a gente tinha casos engraçadíssimos de coisas que aconteciam durante uma reunião. Do tipo. Cara, eu já tive que trocar fralda no meio de uma reunião. O meu gato, uma vez, ele entrou em casa com um passarinho na boca. Eu tava no meio de uma reunião, eu vi o gato com o passarinho na boca, eu tava falando, eu tive que, tipo, sair correndo do nada, desesperado. As pessoas não entenderam nada, sabe? E, enfim, tem outros casos que eu não vou querer expor exatamente, né? Mas tem saído alguns aí, inclusive na internet, a galera, tipo, passa gente pelada atrás, sabe essas coisas? Assim, cara, isso é a vida das pessoas, sabe? Isso não tem nada de. Não sei, eu particularmente não vejo isso como um, nossa, que absurdo, que falta de respeito. Não, cara, isso é a vida da pessoa, a pessoa tá na casa. Talvez ela pudesse se preparar, evitar e tal, constranger as pessoas, mas invariavelmente a gente está se expondo a essa realidade, né? Ao Bruno, ao Arthur, né? E não ao Arthur Ranieri, né? A gente está se expondo ao Daniel. Esse é o Daniel, cara. O Daniel é esse cara aí que tá ali, ó. Ele tem uma planta ali atrás, ele tem um quadro. Isso é muito legal. Eu fico reparando na casa das pessoas, tá? Eu falo assim, pô, ele tem um quadro do, sei lá, sabe? Tipo, tem um quadro do filme tal. Poxa, que legal. Aí você começa a conhecer um pouco mais a pessoa e você está se convidando, né? Então, acho que a gente vai se vinculando de uma forma muito mais intensa e vai ser difícil, porque acho que todo mundo, uma das coisas que acho que é fato, sei lá, eu não sei quantos por cento, mas uma grande maioria das pessoas tem filhos. E todo mundo tá com filho em casa, fora que quem tinha diarista ou alguém que arrumava a casa não tem mais. E a gente está tendo que arrumar a casa também do mesmo jeito. A gente está passando, a gente está tendo esse processo empático de ver como é complicado arrumar uma casa. Quanto vale o valor que a gente paga para essa pessoa que vem aqui e arruma a nossa casa, né, toda semana.
Então a gente tá vendo que o trabalho ele vai precisar ter uma configuração diferente para que a gente consiga viver as nossas vidas. Uma das coisas que eu gosto muito no trabalho remoto, e para mim isso sempre foi muito bom, e eu não quero voltar para o presencial, além de uma questão de concentração e tudo mais, é porque, assim, é o que eu falo, eu vou no supermercado 9 da manhã, sei lá, 11 horas da manhã, sabe, 10h30. Eu vou no Correios, eu vou no banco na hora que eu quiser, no fim das contas, sabe? Me visto de bermuda e descalço. Então, essas coisas não quer dizer que eu estou trabalhando menos. Eu só estou readequando a minha rotina ao longo das minhas 24 horas para fazer o que eu preciso fazer. Eu tenho minha responsabilidade, eu sei que eu preciso fazer, mas eu readequo melhor. E isso, todo mundo está experimentando isso. Ter filho, todo mundo está experimentando o que é ter filho, sabe? O que é ter filho? O filho aqui, tipo, colando na sua, batendo aqui, querendo uma atenção, sabe? Eu acho que todas essas coisas estão fazendo as pessoas, eu acho que a Tati falou um pouco isso, de refletir um pouco isso, sabe? De tipo, meu, faz sentido essa forma como a gente trabalha, sabe? Imagina se não tivesse, sabe? Imagina se a gente tivesse com muitas facilidades, com a pessoa limpando nossa casa, com nossos filhos nas escolas, sabe? Com muito menos carga. Cara, o trabalho remoto seria maravilhoso, porque a gente, além de tudo, a gente não teria o trânsito. Sim. Então, acho que tem muito disso, né? A Tati trouxe aqui um outro ponto, falando sobre que tem alguns estudos sobre a questão da performance da equipe, que já os faz pensarem nem deixar o pessoal voltar. Soma-se isso, a economia da infrafísica, acho que o saldo é um super ganho. Mas não acho que o home office seja uma realidade possível para todos. E nem estou levando em conta... Em conta se a função... Mas tem gente que não consegue se organizar e policiar. E eu acho interessante esse ponto que ela trouxe, porque o que a gente vai falar em seguida são sobre fundamentos do trabalho remoto, que talvez, quando questionados ou quando a gente falar sobre eles nas organizações, as pessoas comecem a enxergar a possibilidade de se organizar e policiar diferente. Então, hoje a gente pede que as pessoas se organizem, mas de um lugar que elas ainda estão experimentando e aprendendo ao mesmo tempo que elas fazem, né? É trocar o combustível do avião enquanto ele voa. Então, a gente vai falar daqui a pouco de alguns fundamentos que ajudam, talvez, a começar a criar referência, né? Qual a referência de confiança, qual a referência de comunicação, e isso talvez seja um novo normal, né? E aí é um normal que cabe mais gente no remoto. E aproveitando isso, que acho que é a mensagem do Ricardo, né? Me parece que um formato híbrido que já vinha sendo praticado por algumas empresas com métricas de performance baseada em entregas e não em presença hora-homem tem a ver com o novo normal. E aí, o que vai aparecer, né, nos próximos slides para guiar a nossa conversa, eu acho que tem um fator que ele é um fator menos medível, né? Assim, eu não consigo ter a métrica, mas eles são condições para que a gente tenha um jeito de trabalhar, seja ele mais remoto, menos remoto, híbrido, que eu acho que, vou dar um exemplo, né? As organizações, elas, a coisa da presença e do absenteísmo, né? Então, absenteísmo é uma métrica. Agora, é que não dá para medir o absenteísmo com a presença física. Né? Uma coisa, a pessoa pode estar lá, mas não quer dizer que ela esteja lá. Né? Então, a presença, talvez a gente precise ressignificar o conceito de presença. O que é estar presente? Né? O que é performance? Né? Ou o que é gestão? Eu vou dar um exemplo, estilo de liderança, quando a gente olha tecnicamente, a gente trabalha muito em programa de liderança, tem o estilo mais diretivo, tem o estilo mais participativo, coach, etc. e tal, e tem um estilo delegativo que, historicamente, os gestores não sabem fazer uso do estilo delegativo, porque ele é o extremo oposto do comando e controle. Só que aí acho que já vale a gente entrar para os próximos. Só vou repassar aqui algumas mensagens, mas só para a gente ficar com isso em mente. O estilo de gestão, ele é extremo oposto agora.
né? Então, só checando aqui, o Eduardo disse o seguinte: não teremos como evitar a ampliação enorme do remoto, pois o próprio custo do metro quadrado de escritório aumentou a ponto das maiores empresas, antes do corona, já calcularem em seus espaços, só dão espaço para 75% ou menos colaboradores simultaneamente no escritório. Muito bem. Bom, André entrou aqui. Oi, André, tudo bem? Feliz em ter você aqui também. André, a gente trabalhou juntos há muitos anos atrás no Unibanco. Bem-vinda. E aí entra então esse slide, né, que são os fundamentos essenciais, ou seja, sem isso nós estamos colocando em risco o potencial produtivo, chame como quiser, de performance do trabalho remoto. Eu diria a saúde mental das pessoas, mas... Isso, e aí, então, vamos incluir, acho que Esse é o ponto. o que a gente vai incluir dentro da performance também, né? Exato. Porque é fato. O corona agrava isso, mas a gente já vinha vivendo um crescimento muito grande de questões de burnout. Então, enfim, acho que é um bom ponto, né? O que é performance nesse contexto que nós estamos vivendo? Eu queria pegar um ponto aí que eu acho que a gente vai chegar nessa talvez essa ressignificação de performance ou presença, mas eu já venho, pelo menos, isso é uma coisa que eu já vinha refletindo antes mesmo de começar a trabalhar remoto, que assim, tem muitas posições, muitas funções, principalmente as funções de escritório, que se a gente olhar bem, olhar de forma muito fria, ela não precisa ser feita no escritório, porque ela depende de um computador e uma internet. Mais nada, certo? A gente não precisa nem estar lá no escritório porque a gente não tem a conexão com o servidor, sendo que existem já formas de você configurar para você acessar servidores de forma remota. Atendimento, pessoal do time de software, principalmente, são talvez os casos mais clássicos assim da gente imaginar. Mas por que até então essas posições continuavam, né, presenciais, sendo que isso só gera custo para a empresa e para a pessoa, né? Isso eu acho que tem muita coisa a ver com os estilos de liderança, com certeza, porque é muito complicado, as lideranças muitas vezes ela tem dificuldade para acreditar que as pessoas estão trabalhando, né? Que eu acho que a gente começa a falar um pouco sobre confiança, que é confiar nas pessoas, acreditar que elas trabalham, né? Eu já cansei de ouvir, assim, de inúmeras pessoas de diferentes gerações, de falar assim, não dá, o remoto não funciona porque as pessoas não vão trabalhar. Ou seja, ninguém é responsável o suficiente para trabalhar de casa, né? Como se fosse isso a maior verdade imperativa e nada se pode fazer em relação a isso, né? Então tem muito mais a ver com uma insegurança da liderança do que, de fato, a função ser viável ou não ser viável, né? De ser aplicada. E por que a gente tem que falar dessa insegurança? Porque essa insegurança, ela tem muito a ver com essa coisa de centralizar em vez de dar autonomia, né? Essa coisa de achar que se a pessoa não está lá, não está trabalhando. E o lance da presença que você falou exatamente é esse. Porque às vezes a pessoa está lá e eu já cansei. Cara, quem que vai para o escritório e não fica... Quem nunca viu alguém no escritório gastando a maior parte do tempo, e eu falo isso por todo mundo, eu já fiz isso, gastando uma parte do tempo preciosa em café, almoço, conversa de corredor, e no fim das contas a gente não está efetivamente produzindo, sabe? Uma vez eu estava numa live também, a gente estava falando sobre trabalho remoto, uma das perguntas que fizeram tem a ver com o que o Ricardo falou de entrega, né? Que cara, e como é que você sabe se as pessoas estão entregando no remoto? Eu acredito a seguinte resposta. Fala assim, a pessoa no remoto, ela é a entrega dela e nada mais. Porque quando você tem a liderança insegura, que ela acredita que o que é mais importante para ela é a presença e não a entrega, o que você tem? Você passa a criar um grupo de pessoas, né? As pessoas começam a sacar isso, elas fazem o quê? Então, eu não tenho que entregar. Eu tenho que mostrar que eu estou entregando. Eu tenho que demonstrar esforço, não necessariamente produzir.
E isso é uma realidade de grande parte das empresas. Cansei de ver isso também em projetos que eu fui em algumas empresas. As pessoas estavam muito mais preocupadas, né, em demonstrar o esforço que elas estão trabalhando, fazendo um monte de coisa, do que efetivamente fazer. E isso é muito louco, né? Você quer falar, Arthur? Eu tava no mudo aqui, mas eu não quero perder isso. Eu já te dou a palavra. Tem uma empresa que a gente trabalha que foi detectado no mapeamento de cultura e que o principal motivador de gerar reuniões, porque puta, mas tem muita reunião, é o fato da pessoa ter a oportunidade de participar da reunião e colocar a sua opinião, porque aquilo ia impactar a avaliação de performance dela lá na frente. Imagine que isso acabou. Ou seja, então eu vou entrar em todas as reuniões remotas agora. Então, tem uma coisa do presencial que nós estamos muito acostumados, sim, né? A presença física talvez nos dê a impressão de ter mais valor do que não estar fisicamente. Isso traz uma reflexão do que a gente precisa mudar no sistema como um todo. Então, pensando nas políticas de desenvolvimento das pessoas, para que o trabalho remoto tenha essa eficiência ou eficácia que é desejada. Porque quando eu olho para as organizações hoje, ainda a principal ferramenta que é usada para cuidar desse trabalho remoto é a comunicação. Vamos comunicar, vamos dar informação. Mas tem sistemas operando na organização, como o da avaliação de performance, por exemplo, que podem ou não potencializar o modelo de trabalho remoto, né? Então, também é uma pausa para revisar como que o sistema de pessoas está fomentando ou não essa cultura desejada. Porque o sistema ele determina os comportamentos. Ele não determina, mas ele influencia muito os comportamentos, né? Se você fala que uma parte da remuneração da pessoa, do bônus da pessoa, é baseado em presença ou, né, ou não absenteísmo, cara, basta você estar presente, né? Independente do que tu faças, né? No fim das contas, é um pouco isso também. Mas é bem nesse ponto, assim, que o remoto, que é uma coisa que é curiosa de falar sobre o remoto, e isso é muito doido, porque o que eu tava conversando com o Lucas, inclusive o Lucas Toledo, o Arthur, esses dias atrás, a gente tava conversando, trocando uma ideia por telefone, e ele até brincou assim, ele falou, cara, a gerência média aqui, cara, tá tudo maluca. Tá tudo maluco e não sabe o que faz. Porque o trabalho dessas pessoas era o quê, cara? Era fazer reunião, fazer workshop e ficar vendo se as pessoas estão trabalhando e comunicar coisas. No remoto, não precisa de uma pessoa fazer isso. Você tem um Slack que você joga, dá um enter, você dispara mensagem para todo mundo, sabe? O presidente da empresa fala com quem ele quiser. Não precisa mais fazer cadeias, né, de comunicação, de comando e controle, né? E você não tem mais quem que você olhar. Como é que você vai olhar a pessoa se a pessoa está trabalhando? Você vai lá na casa dela, você vai ficar toda hora no chat. E aí, você tá trabalhando? E aí, como é que tá? Sabe? Que isso, na verdade, acaba até atrapalhando mais a pessoa. E o curioso de tudo do trabalho remoto é que se a gente tem uma ferramenta, né, de comunicação, a maioria das empresas tem hoje, né, mesmo no presencial, já se utilizava, sei lá, Slack, ou tem lá da Microsoft, que eu esqueci, mas enfim. Teams. O Teams, isso. Olha que doido. O trabalho está sendo feito quando ninguém está ali conversando. Se você tem muita pessoa conversando no seu Slack, se pergunte se o trabalho está sendo feito. Porque se a pessoa passa o dia inteiro no Slack, que hora que ela trabalha, sabe? Trabalho, eu digo, que hora que ela produz. A não ser que a produção dela seja única e exclusivamente alinhamentos. De, tipo, comunicar e levar mensagens, né? Ser o ponto correio da brincadeira. Porque fora isso... Compartilhar link, né? Por isso que eu falo que aquela pessoa que tava lá, tipo, demonstrando esforço, agora ela tá super preocupada. Porque não tem como demonstrar esforço a não ser ficar o dia inteiro no Slack. Entende o que eu quero dizer ou não? E é muito difícil pra gente, nós, líderes, ou as lideranças das gerações, principalmente as gerações antes das nossas, é muito difícil elas terem essa confiança, sabe? Acreditarem do tipo, não, tá todo mundo quieto, é que tá tudo bem. As pessoas estão fazendo. E esperar a entrega acontecer, sabe? Não ficar pentelhando antes. A brincadeira que eu falei do Pelé, né?
Pelé, Copa de 70, final, lá, terceiro ou quarto gol, o passe que ele dá pro Carlos Alberto, cara. Ele confia no Carlos Alberto, ele nem olha, ele nem sabe onde estava o Carlos Alberto, ele dá o passe, ele sabe que o Carlos Alberto vai fazer a entrega, cara. Ele sabe que o Carlos Alberto ia chutar aquela bola. Então, e ele não ficou olhando, né? Ele deu o passe e relaxou, assim, sabe? Isso é muito difícil, cara. Isso é muito difícil. E aí, uma reflexão que a gente tem feito na Atma é a diferença entre a coisa do empoderar e da autonomia. Por quê? Porque são palavras, né, que quando você vai nas organizações, você pergunta assim, o que você quer do teu time, né? Eu quero autonomia, eu quero que sejam protagonistas, eu quero toda essa parafernália de palavras. A gente fala assim, mas o que é isso, né? E aí, a palavra autonomia aqui, ela é muito refinada. Por quê? A autonomia é as pessoas, primeiro, terem consciência do poder que elas têm e eu, literalmente, delego, use o seu poder. Então, por exemplo, Dani, cara, a gente entende, e ele também entende, que você tem esses atributos aqui, cara, que são únicos e que geram muito valor, são as suas forças pessoais, é o seu poder pessoal, sua capacidade, vai lá e faz, cara. Para mim não me interessa como é que você chegou lá. Agora, as empresas não sabem, primeiro, qual é o poder pessoal, as forças pessoais dos seus colaboradores, gestores não sabem. Aí se confunde com empoderar, que empoderar é assim, eu tenho poder, eu transfiro meu poder para você. Eu deixo você fazer algumas coisas, né? Só que assim, é do meu jeito. Ou com base nestas condições aqui. Então, a autonomia, se aqui nós estamos falando que é um fundamento essencial, tem uma aprendizagem aí importantíssima dos indivíduos e dos líderes para, assim, de fato, operar num contexto em que as pessoas têm autonomia. Elas fazem uso do seu melhor. Tem um dilema que me vem à cabeça, que é como a autonomia e essa autonomia e responsabilidade estão conectadas com o tópico da confiança. Será que se eu começar a dar autonomia, eu vou gerar confiança? Ou precisamos olhar para a confiança, que talvez seja a base da tanta confiança quanto conhecer o time, para poder dar autonomia, né? Então, esse círculo, ele vai se organizar de formas diferentes em cada organização, em cada time, mas vejo que é um lugar importante de se olhar, né? Como que eu cuido da confiança, porque ela é fundamento essencial, talvez, para eu dar autonomia, e a autonomia vai fazer com que o trabalho remoto seja potencializado. Então, as coisas começam a se conectar e de formas diferentes em cada contexto. Eu vejo a autonomia, sabe, como eu vejo que a autonomia tem muito a ver com velocidade da empresa. Porque, assim, a autonomia nada mais é que você dá o poder de tomar decisões, né? A gente toma inúmeras decisões ao longo do dia, desde as mais triviais até algumas decisões mais importantes. Quando as pessoas têm autonomia para tomar suas próprias decisões, o que eu estou dizendo? Ela não precisa validar nada com ninguém. Porque o fato de validar alguma coisa com alguém custa um tempo danado. E agora imagina que se no presencial isso já era difícil, você ter que validar alguma coisa com o seu chefe ou sua chefe, que estava numa sala a 10 metros da distância tua, que você podia ir lá bater na sala dela e perguntar, o que você acha de a gente fazer assim? Né? Imagina ter que fazer isso no remoto, que não tem ninguém do teu lado, sabe? Então, eu vejo, e por isso que eu pelo menos acredito muito como um fundamento essencial, é isso assim também, sabe? Do tipo, dar esse poder, porque assim você dá velocidade para tomar as decisões. Não tem que ficar, tipo, validando com ninguém. Coisa mais difícil numa organização, principalmente organizações extremamente centralizadoras e ou burocráticas, é que, cara, tem uma hora que você tem que ficar, tipo, pedindo a reza, sei lá, de uns 4 arcebispos, mais meia dúzia de bispo, mais, sei lá, né? A turma toda para você poder agir ou não agir, sabe? E isso é muito ruim, porque, na verdade, um projeto, às vezes, que levaria, ou alguma ação que levaria um dia para acontecer, ela pode levar 2 meses. Então, entende a velocidade? Aí, 2 meses depois, aquilo que se pensou em fazer há 2 meses atrás, talvez já não faça tanto sentido, né? Então, isso é velocidade, né? É você dar autonomia e fazer com que as tomadas de decisões sejam um pouco mais rápidas, né?
E eu concordo contigo, Daniel, esse lance da confiança, porque no fim das contas a confiança parte muito mais do líder, né? Da liderança. É a liderança que tem que confiar. Porque, cara, eu não consigo entender como alguma pessoa trabalha com quem ela não confia, sabe? Não sei. Vocês me expliquem, vocês trabalham mais tempo com, com grandes organizações, mas isso para mim é tipo quase uma doença, sabe? Tipo, eu trabalho com uma pessoa, mas eu não confio nela para delegar as coisas para ela. Eles falam, não, pera. Hã? Só vou aproveitar esse ponto, porque aí tem jeitos e jeitos, né, de abordar a confiança. Na Atma, a gente trabalha com uma lógica, tem 4 variáveis. Só que a gente precisa racionalizar, a gente precisa pensar sobre essas 4 variáveis, uma vez que a confiança ela é uma coisa meio binária na emoção, né? Então, por exemplo, Bruno, você confia no Dani? Cara, você não vai ficar me explicando. Você vai fazer uma carinha, né, de sim ou não é. Vamos entender? Então a gente diz que assim, a confiança e a transparência do quanto que a pessoa ela usa o espaço para interagir e falar a verdade, com sinceridade. Então, por exemplo, se uma pessoa não fala para mim aquilo que ela precisa dizer para mim, mas ela fala para você de mim, cara, isso está contribuindo para a falta de confiança. A pessoa pode ser muito competente. Agora, ela pode ser uma pessoa muito sincera e verdadeira e não ter determinadas competências para aquele contexto, né? Então, a brincadeira que a gente faz é, quando a gente pergunta para as pessoas, você confia em alguém incondicionalmente? Sempre aparece a mãe na história. Sim, eu confio na minha mãe. Né? A minha mãe é minha mãe. Fala assim, legal, sua mãe faz o quê? Minha mãe não sei o quê, ela estudou o quê? Legal, então vamos fazer o seguinte, cara, seu filho está com um problema de saúde sério, ele precisa fazer uma cirurgia, chama sua mãe para fazer a cirurgia dele. Você não confia nela incondicionalmente? Cara, ela não tem competência. Então, circunstancialmente, eu posso não confiar no Bruno para esta tarefa ou esta situação. Que não quer dizer que eu não confio em você. Então, tem a variável sinceridade, a variável competência, tem a credibilidade, que é... E super se aplica na questão do trabalho remoto, né? A credibilidade, ela é quantitativa, né? A quantidade de vezes que a gente honra, cumpre uma promessa. Então, se eu digo para você que eu vou entregar hoje e eu cumpro, aí amanhã eu digo que eu vou entregar e cumpro, e assim vai a minha credibilidade, aumenta, e aumenta a minha capacidade de delegar para você. Agora, se isso oscila, ou se essa conta ela tá mais no débito, putz, eu vou começar a ter que controlar mais. E você pode ser super competente, mas por algum momento ou por causa de uma questão comportamental, você faz a promessa e não entrega. E por fim é o compromisso. O compromisso é a tua prontidão, sabe? A tua energia do tipo, se eu te ligar, mandar um WhatsApp 5 horas da manhã, eu sei, cara, que você vai estar lá. Então, essa combinação acho que dá uma conta corrente de confiança, que ela muda a todo momento. O problema é que assim, a gente é meio binário, porque ela vem em forma de uma sensação, até expressão física, né? Não, tipo, eu não confio, não sei, tô na dúvida, né? Por isso que é super importante, eu acho que nesse processo tem uma série de alinhamentos e acordos para serem refeitos, né? Do tipo, olha, a gente vai passar a operar remoto, assim, como é que é para você? Como é que tá o teu contexto? Né? O quanto que você consegue dar, o quanto você não consegue dar? A gente fez isso na África, a gente está entendendo que tem gente que vai ter a possibilidade, sim, dela responder mais rápido nesse contexto, tem gente que não. Isso não quer dizer que a gente não confie nas pessoas. Mas, por exemplo, se eu preciso de alguma coisa rápida, eu tenho essa distinção, tipo, puxa, essa pessoa está nesse contexto, cara, que neste contexto eu preciso de algo rápido, eu não confio que vai vir rápido. Entendi. Deixa eu fazer exige, uma pergunta. Isso, só para finalizar, isso exige muita energia de gestão. Porque a todo momento eu preciso pensar no contexto, na tarefa, no que eu espero, na pessoa, no contexto dela, e mais do que isso, gerar conversa para tipo, puxa, deu match, não deu match. Mas aí, eu achei legal, bem interessante isso que você fala da conta corrente, né? Do saldo, da confiança, né?
pode estar negativo, positivo, aí dependendo das circunstâncias e tudo mais que você colocou. Mas por que algumas pessoas desconfiam mais ou confiam mais nas outras, as quais elas não conhecem, que em tese o saldo está neutro. Mas o neutro, o ponto zero, é positivo. E para algumas Sim. outras pessoas, o ponto zero é negativo. Eu acho que aí entra uma coisa que é a dinâmica de personalidade. Por exemplo, eu tenho uma dinâmica de personalidade que, para mim, é super tranquilo gerar autonomia na partida, porque tem crédito. É algo assim, me prove que eu não devo confiar em você, porque na partida eu já confio. Sim. E tem Você é confiável pessoas... até que você prove o contrário, né? Isto. E tem pessoas, por dinâmica de personalidade, que é o inverso disso. Do tipo, cara, você precisa me provar para eu confiar em você. Então tem a ver com a dinâmica de personalidade e tem a ver também, cara, com assim, aí é o fenômeno humano, né? A gente tem as nossas noias, paranoias e a gente cria versões da realidade das pessoas. Então, assim, é um exercício constante. Todos nós, de alguma maneira, sabe aquela coisa, o santo não bate com essa pessoa? Sim. Tem muito Aí, viés. aí eu vou pegar a tua camiseta, né? Minha intuição diz que eu não devo confiar nesta pessoa. Não, e se eu sou uma pessoa influenciável, então, né? Alguém vem e fala desta pessoa para mim, sei lá, assim, é um emaranhado, que não é uma conta simples, mas volto à questão, exige muita energia para gerir confiança. E é possível gerir confiança. E no limite, assim, eu rompo um acordo, porque assim, no saldo de confiança, cara, assim, eu tô já vai quebrar, né? Agora, se a gente Sim. não racionalizar a confiança, aí a gente cai no risco de ficar com essas variáveis soltas. Isso é meio binário, com o risco de assim, eu só confio em determinados tipos de pessoa. Eu só confio nas pessoas que têm a formação na universidade tal. Sei lá. Sim. Entendo. Total. Interessante, tô refletindo aqui. Um outro ponto que discutir também é esse último tópico do respeito. Como é respeitar a realidade, como é legitimar a realidade das pessoas que trabalham com você. Então, que vai ter um filho que vai entrar no call, que vai tocar no interfone, você vai ter que sair. E a gente estava discutindo sobre isso, né, antes do talk, que é basicamente, aí o Bruno fala, né, como que você trabalha com uma pessoa que você não confia, como você trabalha com uma pessoa que você não respeita, né, ou como você não respeita alguém que trabalha com você. E a gente estava falando sobre como as realidades são diferentes, né, cada um está lidando com esse processo de trabalhar remoto na sua curva individual, não da sua forma, né. Uhum. E para eu legitimar a realidade do outro, eu tenho que conhecer a realidade do outro. E quais são os acordos, quais são as conversas que o time precisa ter para conhecer a realidade que está acontecendo do outro lado, para poder se reorganizar, para poder criar os ritos que são necessários para fazer gestão. Então, essa parte do respeito, parte do princípio de conhecer a realidade do outro. E aí, quando eu fizer esse esforço, talvez eu consiga respeitar. Né? E é algo essencial também para esse processo de trabalho remoto. Sim. Sabe uma coisa que a gente falou um pouco isso segunda-feira, né? Que a gente fez uma pré-conversa e eu dei até o exemplo lá que, cara, eu cheguei atrasado 5 minutos porque realmente meu filho fez cocô e eu tive que trocar a fralda, sei lá, 2 minutos antes de começar, cara, eu não consegui nem avisar, falar, estou me atrasando, né? E tudo bem, que é o que eu te falei, né? Falei, cara, eu fiquei tranquilo porque eu sei que o Arthur ia, né? Entender isso, né? E aí eu fui conversando com algumas pessoas, e aí acho que não sei quem foi, algumas pessoas falaram aqui que do tipo, não estão conseguindo saber, o desafio está sabendo lidar, né? Com a coisa da hora do trabalhar. Você falou que você trabalhou almoçando, olhando as coisas no computador, né? Eu fiquei pensando muito sobre esse tópico do respeito, eu fiquei muito pensando sobre, tipo, o autorrespeito. E o quanto isso a gente está, de fato, o quanto a gente está refletindo sobre isso, sabe? Porque é um pouco também da gente respeitar a nossa própria situação e ter um pouco de autocompaixão com nós mesmos, entender que, cara, tem coisas que não vai dar, cara, não vai rolar, não vou conseguir.
E tá tudo bem, sabe? Tipo, é um pouco da gente se respeitar em relação a isso, sabe? Tem uma... Falei. Desculpa, te cortei, fala. Não, era isso, eu ia contar justamente isso, cara. Eu tô rindo aqui porque enquanto você falava eu me lembrei de uma palavra que tá correndo as redes agora, que é autoempatia. Então, pessoal, só um parênteses, para quem está usando essa palavra, né? Eu acho que ela não existe, mas tudo bem. mas vamos dar vida a ela, porque assim, primeiro, ela gera uma quebra, assim, autoempatia, né? Que assim, no fundo, é o autorrespeito, e na minha visão, assim, quais são os meus limites nesse contexto? E o outro, assim, vamos pegar esse exemplo que você citou. A gente marcou e você falou, putz, cheguei atrasado. Aí você falou, eu sei que o Arthur vai me entender. Sim, porque nós somos pares nesse sentido, porque nós somos pais. Aí eu fiquei depois pensando também, o Dani não tem essa realidade. Então, para ele é diferente o exercício de empatia e de respeito, porque não é automático. Eu acho que ele não vive isto, mas ele compreende isto. E tem variações, né? Então, a partir do meu autorrespeito, qual é o limite que eu preciso dar e gerar uma conversa do tipo, olha, gente, eu não vou conseguir fazer isso. Então, isso vai exigir também das pessoas um negócio que não é muito praticado, em especial na nossa cultura e dentro da cultura organizacional, que é o chegar para falar assim, olha, não vou conseguir entregar isso. O autorrespeito exige muita coragem aqui também, né? Uhum. De fazendo esses contornos, esses acordos, né? E aí dar o direito também, aí qual é a linha de nós como time remoto que a gente vai dar? Qual é o nível de pressão, cobrança que a gente quer se dar? Né? Porque também se a gente pega só a variável do respeito, eu vou respeitar tudo, eu vou respeitar que e aí, assim, cara, então a gente precisa de um outro acordo, né? Então não todas essas variáveis aqui, eu gosto delas porque elas são muito necessárias e elas têm um certo grau de complexidade que exige a gente gerar conversa. Porque tem, cara, vou dar um exemplo, né? A coisa do desrespeito, né? A gente, assim, mexe, né? Ser desrespeitado mexe. Então vamos supor que eu estou num time remoto e na minha cabeça eu tô achando que o outro não está entregando porque o outro está lá com o filho, sei lá. Uma coisa é falar isso pro Dani e eu ficar nessa picuinha, porque essas coisas, se não forem conversadas, eu tenho que chegar para falar assim, cara, assim, eu estou incomodado com isso. Outra prática também que não estamos acostumados, que os métodos ágeis, de alguma maneira, eles nos convidam a trazer a mesa. Falar assim, ó, cara, ó, isso aqui tá Abertura, chama o pegando. princípio. Abertura, né? Uhum. E eu acho que a gente não tem ainda muita habilidade na linguagem, não é à toa que está vindo à tona de novo comunicação não violenta. A gente não tem muita habilidade na linguagem de fazer conversas difíceis sem o uso exagerado do adjetivo, do julgamento, sabe? Então eu posso pegar aqui e falar assim, pô, você não está comprometido, Dani. Não estou vendo mais você nas reuniões remotas, você não está respondendo o WhatsApp. Percebe que, assim, rapidamente eu vou para um lugar de julgamento, né, que vira desrespeito. Então tem uma série de coisas por trás desses elementos, né? Eu não sei vocês, mas a coisa da informação acessível e acionável, eu só estou aqui só checando o tempo, são 3h15, a gente vai finalizar às 3h30 e a gente quer abrir também para conversa com o pessoal, para compartilhar, enfim, o que ficou de mensagem, etc. Sobre a informação acessível e acionável. Esse, particularmente, é um troço que me tira do sério. Isso me tira do sério. Porque tem a ver com tempo que se gasta. Me tira do sério porque, de novo, a gente precisa de ferramenta, a gente precisa de uma curva de aprendizagem, de algumas regras gerais, né, do tipo, se eu preciso, vamos supor,
Eu preciso do material X que eu vou ter uma conversa daqui a pouco. Cara, eu preciso ter um container que, assim, permita que a informação esteja lá e que eu chegue nessa informação. Em vez de eu chegar e colocar mais carga pequena do tipo, Dani, cadê a apresentação tal? Tipo, eu vou mandar uma mensagem para ele assim, Dani, tu vou entrar numa reunião daqui a pouco e eu precisava da informação tal, onde que ela tá? Aí ele vai ter que me mandar o link para eu acessar a informação. Você interrompeu ele, né? Você acabou causando Isso. uma ruptura, talvez na concentração dele e tal. Eu gosto de pensar nesse fundamento com um exemplo. É que a gente não percebe, mas no escritório isso acontece com uma frequência muito grande. A gente é muito ansioso e quer tudo tipo, muito rápido. Às vezes está ali no escritório, você não sabe uma coisinha. Cara, e às vezes não é maldade, mas você tem até. Você acha que é uma coisa tão trivial que você fala, cara, deixa eu perguntar rapidinho aqui para uma pessoa aqui do meu lado. Ô, fulano, Daniel tá do meu lado aqui, é o Daniel. Toca aqui no ouvido dele, ele se desconcentra do que ele tava fazendo, para o que ele tava fazendo. Eu parei, esperei ele me atender. Pergunto, cara, Daniel, onde eu acho aquela apresentação lá do briefing do projeto? O que as pessoas fazem de bom grado, né? Elas param o que elas estão fazendo, entram lá, tá aqui, vou mandar para você. Sabe? E aí eu tô educando o quê? Se o Daniel me faz isso, ele tá me educando a tipo, peça qualquer coisa para mim. Eu tô aqui para lhe servir com isso. Só que isso a gente tá falando no contexto presencial, né? Imagina o contexto remoto, cara. Novamente, velocidade. Eu não vou cutucar o ombro do Daniel, vou mandar uma mensagem para ele. Que hora que ele vai responder isso? Ele não me responder, aí eu vou ficar mais ansioso, aí eu vou chamar de novo, aí eu vou dar ping, eu vou dar mention, vamos chamar no WhatsApp, vou mandar um e-mail, entende? Começa a virar uma coisa assim, e no fim das contas tem muito a ver com, cara, duas coisas, né? O próprio comportamento de você, antes de perguntar, procurar, que a gente acaba não sendo condicionado a isso, né? A gente, por preguiça e ansiedade, vai logo perguntando para as pessoas. E segundo, que realmente as estruturas não foram pensadas, né? Aquela ideia do, cara, se o briefing, isso para mim é assim, o briefing tá num documento de Word que tá no computador ou na HD do Arthur. Cara, Não, nossa. Que negócio bizarro para 2020, tá ligado? Que negócio bizarro para 2020, se pensar bem. Mas você não faz sentido, né? Mas é curioso, porque tem uma coisa por trás disso tudo que também eu acho que é inconsciente em alguns casos. Nós estamos falando de acesso à informação, de não posse. Historicamente, eu possuo a informação, eu tenho valor por possuir. Então, você tem que me pedir, você tem que ter um usuário e senha que permite que eu te entregue. E, cara, quem tem informação e posse, né? Qual é o modelo mental generalizado? Que, assim, tem poder. O que nós estamos falando aqui, assim, cara, não é posse mais. Então, não é mais no HD, não é mais na área tal, assim, como é que eu acesso isso rapidamente, né? Enfim. Deixar disponível, né? E quase todas as informações. E aí volta para confiança. Poxa, as pessoas estão ali trabalhando contigo, poxa, confie nelas, sabe? Deixa as informações todas lá. Deixa o relatório de vendas, deixa os números da empresa aberto para as pessoas olharem. Porque isso também é uma forma de você aumentar o alinhamento, sem a necessidade de ficar alinhando, entende? Sim, disponibilizar essa informação. Isso ajuda na tomada de decisão, né? No fim das contas. Mas, cara, a gente vai estender muito. São 3h19. Eu acho que, assim, em linhas gerais, acho que a gente queria abordar esses fundamentos e gerar essa conversa. E a nossa prática agora no final, se vocês quiserem abrir a câmera e microfone, e a pergunta né, se você tem alguma dúvida e o que fica para você desta conversa, dessa interação. E aí, para quem quiser, adoraria ver os rostinhos, entrar na sua casa, o Edu e a mandala dele.
E a Ju tá indo. Tchau, tchau, Ju. Obrigado. E aí? Não tem dúvida. Tá tranquilo. O pessoal vai perdendo a timidez. O Pedrinho tá aí, ó. Olha lá, Pedro. Vou aproveitar e trazer o meu, né? Eu escutando a nossa conversa, né? Me vem parecia que era um copo d'água. Confiança é uma questão nas organizações, respeito, autonomia. Mas assim, a gente estava conseguindo ir bem, levar bem. E aí parece que o copo encheu agora com o corona, enfim, com o que a gente está vivendo. E é mais um convite para olhar os assuntos que já estão sendo discutidos há muito tempo, né? Mas com um olhar agora é assim, e aí, o que a gente vai fazer com isso? Que futuro vai emergir dessas conversas? Ou a gente vai sempre replicar o que a gente viu até hoje? Estamos vivendo uma situação que a gente nunca tinha vivido até hoje. Então, é a esperança que as soluções que a gente discutir nesses temas sejam também diferentes do que a gente viu até hoje. Então, me veio isso, assim, de saída dessa conversa. A Tatiana está fazendo uma pergunta aqui. Alguma dica ou material para compartilhar sobre os benefícios do home office? A gente tem visto várias coisas rodarem por aí, né? Eu nunca, é engraçado, né? Quando você não precisa, você não... Mas ela está à vista. A gente pode levantar alguma coisa, acho que não tem um material específico. E aí... Eu acho, Arthur, até para complementar, tem vários relatórios de tendências, né, que vão além do período atual e que começam a prever novas percepções num futuro próximo, né? E eu acho que ali talvez tenha algumas coisas, né? Material da Enredo, material da Low Touch, enfim, outros materiais que acho que dá para passar para a Tati. Tá bom. Tatiana... E deve estar saindo agora do forno, e eles devem ter dado alguma incrementada, eu imagino, o relatório da Deloitte de 2020, né? Porque ele sai agora em abril. Isso. Então ele deve ter alguma coisa interessante também. A gente passa. Tem um conteúdo... O conteúdo é uma que eu indicaria é acompanhar o pessoal da Officeless. Sim. Porque ele é uma galera que há muito tempo já fala sobre o trabalho remoto, e antes, pré-corona, eles falavam basicamente sobre os benefícios, porque ainda precisava convencer as pessoas. Então, eles também produzem bastante coisa legal lá sobre isso, cara. Vale muito a pena. Eles são uma empresa especializada em preparar gestores, times, organizações para poder fazer a transição, né? Exato. Arthur, tem uma pergunta aí, Dani e Bruno, do Thiago Risso, que está na live do Facebook. Ele está perguntando se existe algum método aplicável para segurar a construção da confiança no início do processo, para além do contrato e conversas que levaram àquela conexão cliente e parceiros, ou seja, alguma coisa para construir, assegurar ou acelerar a confiança no início de um relacionamento comercial ou profissional. Vou vender o jabá, né? Na Atma a gente trabalha com uma abordagem chamada liderança generativa, que ela é centrada em conversas. E essas conversas, elas têm uma lógica, né? De pedido, oferta, acordo. Então é como se fosse tem uma série de atributos da conversa que, se a gente colocá-las na mesa, se há interesse comum, porque eu acho que isso é importante, né? Não adianta também a gente querer gerar confiança quando não tem interesse comum, aí não dá, né? Então, uma vez que há interesse comum, existe uma estrutura, uma forma de se conversar que ajuda a ampliar e gerir a confiança. Então, o método se chama liderança generativa. Tem algum conteúdo Vou sobre colocar isso? aqui no... Fácil? Vocês têm, não? A gente tem vem aprendendo, né? Tem site, assim, tem algumas referências, não tem um livro, né? A gente pode passar também. É do Bob Dunham, que é o
criador dessa abordagem. O Edu conhece bem, a Marisa conhece bem. Vou fazer uma pergunta sobre isso, sobre esse da liderança generativa. Não tem muito a ver com o próprio autoconhecimento da pessoa, porque eu fico pensando assim, né? Eu confiar numa outra pessoa tem muito mais a ver comigo do que com ela, muitas das vezes, né? Principalmente no início, né? Muito mais a ver com as minhas próprias inseguranças do que as atitudes dessa outra pessoa, ou não. Eu acho que, sem dúvida, tem uma parte que é nossa, né? Mas é uma parte. Então, se na relação eu estou querendo gerir e aumentar a confiança na relação, tem eu e você, tem nós, né? Onde eu influencio em alguma medida e sou influenciado também, né? O fato de eu não ter o mínimo de autoconhecimento, eu não saber o que é importante para mim, por exemplo, nessa relação, porque tem níveis de autoconhecimento, né? Eu não preciso me iluminar, me conhecer de rabo, né? De ponta a ponta, de cabo a rabo, mas no mínimo do tipo, o que importa para mim? Por que nós estamos aqui? Por que eu chamei você? Para mim está claro, é o autoconhecimento que ele é talvez o mínimo necessário. Por que eu acho que eu posso gerar valor para alguém? Por que esse alguém pode gerar valor para mim? E o próprio processo de autoconhecimento, uma coisa, na minha visão, tá? Uma coisa é eu comigo tentando fazer a minha reflexão com os meus viés e os meus parâmetros. Uma outra coisa é eu conversar e a partir da conversa o outro me ajudar também, entende? Então tem uma coisa do autoconhecimento que ela é gerada pela interação. E não é introspecção somente, né? Uhum. Entendi. Só complementando a resposta que deram para a Tatiana, acho que é importante trazer dados externos, né, para conversas relacionadas ao valor do home office, mas também tem as conversas internas, como que a gente escuta as pessoas, e aí tem a ver com a experiência do colaborador, tem a ver com engajamento e tudo mais, como a gente escuta eles sobre a possibilidade do home office. E aí, falando de projetos que eu já participei em RH, que tem, às vezes, a voz do colaborador tem tanta potência quanto o estudo da Deloitte, né? E como que as duas coisas trabalham juntas para mostrar o valor desse trabalho, né? Então, só complementou, fiquei de falar isso. Espero que ajude aí. Boa, muito bom isso. Algo que me fez refletir quando o Bruno traz a questão de que a entrega, né, que a produtividade vai ser medida pela entrega, né, que a entrega vai ser a grande questão e que ela que vai poder dimensionar o valor do trabalho, né, que foi combinado, que foi acordado e que está sendo entregue. E para mim me faz refletir assim, como que a gente consegue ter conversa sobre isso, sobre quanto tempo eu preciso de dedicação para as entregas que eu acordei. Por mais que isso pareça óbvio, mas no trabalho remoto essa dimensão ela é diferente. Então, como poder fazer isso acontecer de um lugar diferente? E eu falo por mim, eu ainda tenho o privilégio de que eu sou a sócia da empresa, né? Mas me vem muito assim, o quanto a gente está viciado em trabalhar e não tá mais dimensionando o tempo que eu preciso efetivamente para fazer a entrega combinada. Porque tem toda uma série de outras coisas que tem uma sociedade que me impõe começar e terminar em X tempo e usar o tempo comercial, né, que a gente fala isso até. Eu trabalho o horário comercial, então o que é o horário comercial? Eu acho que tem alguns parâmetros que a gente precisa rever e falar sobre eles para que esse trabalho remoto tenha uma outra configuração. Sim, super. O legal que você fala nisso, Marisa, você toca 2 pontos, acho que é bem legal. Dimensionar esforço, né? Tempo. E o horário comercial, né? E aquela coisa de a gente tem que sempre performar. Parece que todo mundo é igual, né? Todo mundo performa entre as 8 e as 18, né? E já existem
quilômetros de estudos falando que cada pessoa tem, cara, um horário, né? Tem gente Ciclos que... circadianos, né? Exato. Tem o livro lá do Dr. Michael Breus, lá que ele fala, né? O Poder do Quando, né? Que ele dá até os exemplos e tal, Daniel mas enfim. Pink também. Uhum. Exato. Cada um performa num horário, né? E o trabalho remoto, se ele bem estruturado, ele permite que cada um trabalhe no seu horário mais produtivo, que faz com que, às vezes, 4 horas do seu trabalho vale as 8, que em tese você fica, sabe? Sim. Desculpa, E até o que você trouxe de que você teve a oportunidade de experimentar fazer o trabalho remoto sem a pandemia. E aí como que a gente abre conversas para fazer o trabalho remoto com a pandemia, considerando ela não como uma inimiga, mas com um convite diferente. Porque a pandemia traz o que eu estou sentindo, os medos, os receios, a minha inabilidade de fazer uma série de coisas junto, a mesma questão do espaço, né? Então, eu acabo tendo um espaço da minha casa que foi invadido e eu não tenho mais o espaço da minha casa. É tudo uma coisa só. Então, me parece que também a pandemia abre esse espaço. Sim. Total. Muito bem, são 15 horas e 31 minutos. A gente já está aqui a 1 hora e 25 minutos. E agradecer a vocês. Obrigado a vocês. Então, só reforçando, a gente vai publicar em breve no canal do YouTube, para quem quiser ver, depois a gente compartilha, se alguém quiser compartilhar. E sexta-feira tem um próximo talk. Dá uma olhada lá nas redes sociais. Mas é o tema sobre a ideia de que o centro de gravidade é outro, né? Ele mudou, né? Nesse momento que a gente está vivendo, ok? Então, Bruno, obrigado. Dani, obrigado. Dá um tchauzinho assim, depois. Eu não sabia Tchau, que tinha gente. essa convenção. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Beleza, gente. Obrigado pelo convite, viu? Tchau, tchau. Obrigado a você, cara. Até mais. Tchau. Tchau, gente.